Na antiguidade, em épocas pré-iluministas, pré-cientificistas, houve e sempre houve no coração humano o desejo de alcançar transformações, mas não só transformações internas, transformações dos elementos. E talvez você tenha ouvido falar de uma das maneiras pelas quais o homem tentou alcançar essas transformações elementares, e o nome dessa arte ou ciência, caso você queira chamá-la, é alquimia. A alquimia buscou, e você talvez conheça o caso mais famoso da alquimia, transformar cobre ou ferro ou um metal menos precioso em ouro. Era a busca dos alquimistas, seja pela via da magia, como eles não tinham aparatos, experiência e comprovação, seja pela via do teste, que seria a via científica. É certo que a alquimia não funciona mais hoje, porque hoje nós entendemos, através da química, das transformações dos elementos, de que existem processos organizados. Existem transferências de átomos, existe um processo de organização para a transformação dos elementos. Se quisermos transformar um elemento em outro, temos que conjugá-los da maneira certa, temos que colocar a temperatura certa. Existe um processo correto para a transformação. E se Deus está engajado em um serviço hoje, mesmo depois de ter criado todas as coisas, Deus resolveu se engajar no serviço da alquimia, da transformação. Deus decidiu, por seu próprio amor e por sua própria graça, engajar-se na transformação do elemento mais duro que existe, que é o coração humano. E é isso que ele está fazendo em nossas vidas. Ele está como um cientista, ele está como um alquimista na antiguidade, transformando esses elementos, colocando esses elementos de dureza, de apatia, de afastamento dele, de instabilidade mesmo, na temperatura correta, nos colocando na pressão, nos colocando no fogo, nos colocando em contato com outros elementos que reagem conosco, pessoas, né? Especialmente pessoas que reagem, saem faíscas. Mas por que Deus está fazendo tudo isso? Porque Deus está estabelecendo um negócio tão complicado quanto igreja. Eu digo para você, meu amado irmão, igreja é o negócio mais complicado que existe na face da terra. É mais complicado do que um Estado. É mais complicado que um Estado. Uma pesquisa americana analisou qual é a profissão mais estressante dentro dos Estados Unidos. Primeiro lugar, presidente dos Estados Unidos. Segundo lugar, pastor. É a profissão mais estressante dentro daquela pesquisa. Mas às vezes eu acho que a pesquisa ainda está errada. O presidente dos Estados Unidos ainda é um pouquinho melhor em alguns casos. Mas é um negócio difícil. Porque Deus está engajado, insistindo em nos colocar nesse negócio também de transformação. Porque Deus quer transformar os nossos corações. Nós temos acompanhado o Jacó, enganador, este homem que, em sua jornada, talvez uma das mais longa que a de José mesmo, que logo virá, em sua saga está mostrando suas instabilidades, como seu patriarca Abraão. Está mostrando seus avanços, seus retrocessos, mas há algo que é marcante em sua vida, a insistência da graça de Deus. Uma graça que não o permite andar sem que Deus esteja no seu encalço. Uma graça tão estranha aos nossos olhos modernos, uma graça opositora. Uma graça que o impede de transpor o Val de Jaboque como uma imagem, uma metáfora, de impedir o seu avanço. Impede seu avanço, luta com ele. Coloca-se em oposição. Você acha que luta é algo bom? Você acha que a refrega, o tomar a força, o bater, o agredir é algo bom? Deus está se opondo a Jacó. Deus está no capítulo 32, colocando-se contra Jacó, dizendo: você não pode seguir do jeito que você está. É como nos filmes ou nos desenhos em que o herói, ele não pode seguir, herói entre aspas, mas ele não pode seguir para o próximo nível sem o treinamento devido. Porque se ele for para o próximo nível, ele vai apanhar. Ele vai perder. Ele precisa parar as coisas e treinar. Deus dizendo: pare. Você tem lutado com os homens e tem prevalecido. Mas agora o nível é outro. Você tem que lutar comigo.
você tem que lutar com Deus. E nesta luta, apesar da estranheza do texto, o que está sendo demonstrado é que ele perdeu, mas ganhou. Que em sua derrota, ele encontrou a verdadeira força. Aquele tipo estranho de graça que Paulo falou em 2 Coríntios, que quando nós somos fracos, então é que nós somos fortes. Quando nós abandonamos a nossa autossuficiência, então aí é que nós encontramos a graça de Deus trabalhando por nós. Gênesis 33 e 34, após essa luta, após esse encontro no Val de Jaboque, após, e você pode me acompanhar no capítulo 32, da declaração de Jacó, de que esteve em Peniel, leia comigo o capítulo 32, versículo 30, lembrando do domingo passado, ele recebe a bênção deste homem Deus, ou deste aparente homem que é Deus, e Jacó dá àquele lugar onde aconteceu a luta o nome de Peniel. El, referindo-se a Deus, Pene aqui, referindo-se a Panim, que é face, rosto. Ou seja, foi nesse lugar que eu vi a face de Deus. Pois disse, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Vi Deus face a face. É um eco que ressoa na Escritura de que Deus vai voltar a tratar conosco face a face. E esse é o motivo pelo qual Deus está empenhado nesta alquimia difícil. Deus quer nos transformar para que nós possamos novamente vê-lo face a face. E o que nos impede de vê-lo face a face hoje é a barreira de nossos pecados, a barreira de nossas faltas. E este é o motivo do empenho. Este é o motivo de transformar-nos para que finalmente possamos novamente vê-lo face a face. E assim, nossa vida será salva. E assim, novamente, você terá um rosto, porque até que nós tenhamos rostos, será impossível olhar para Deus. Deus olha para nós e finalmente nós adquirimos a personalidade da qual tantos falamos. Eu quero comprovar que Gênesis capítulo 33 e capítulo 34 está mostrando que a operação da graça na vida de Jacó, transformando-o em Israel, mesmo após esta conversão, ainda é progressiva, ainda é dificultosa. Segue o mesmo padrão de pensamento do domingo passado. É uma graça que envolve dificuldade, envolve esforço, porque senão não seria a graça de Yahvé. Porque senão não seria a graça bíblica, que cobra, que diz, você não pode vir como você está, você precisa ser transformado, você precisa passar pelo processo de santificação. E é por isso que esse homem, cuja vida foi salva, sai mancando do encontro. E nasceu-lhe o sol quando atravessava Peniel. Se Jacó viu Deus face a face, agora o ápice da narrativa nos levará a Jacó vendo Esaú face a face. Porque afinal é esta a questão. A correção da adoração deve levar à correção da comunhão. Ele tem um problema com o seu irmão desde cedo. É este o problema que o motiva, que o obriga, na verdade, a sair de casa. O irmão que está com ódio dele, porque ele o enganou, porque ele era Jacó, porque ele era o homem que pegava no calcanhar, porque ele era um enrolão. E agora ele volta como Israel, embora haverá ruídos nessa transformação. Você vai perceber que capítulos 33 e 34 não o chamam de Israel ainda o chamam de Jacó, apesar da sua aparente conversão. E este homem precisa agora estar face a face com seu irmão. A grande questão será essa. Deus está empenhado na obra de nos transformar. Mas para que essa transformação aconteça, nosso caráter precisa ser moldado à imagem e semelhança de Deus. Vejamos como esse encontro face a face com Esaú demonstrará essa transformação de caráter que está acontecendo de Jacó para Israel. Começa a ler comigo, por favor, versículos 1 ao 5, por favor, do capítulo 33. Diz assim: quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes até aproximar-se de seu irmão.
Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes que estão com você? E Jacó respondeu: são os filhos com que Deus me agraciou a este seu servo. Vamos fazer uma breve oração. Pai, diante do reencontro que está em tua palavra revelada, das instabilidades, dos ruídos e do que o Senhor está nos ensinando através da vida de Jacó e de sua família. Ajuda-nos a olhar para os patriarcas como os pais de nossa fé, mas ajuda-nos a enxergar a nós mesmos como indivíduos, como igreja, em um ponto muito mais longínquo na tua revelação, na progressividade, em uma responsabilidade muito maior que recai sobre os nossos ombros. Rogamos que possamos responder à altura, de maneira digna, da vocação que o Senhor tem nos chamado, podendo observar o Senhor face a face, lutar com o Senhor e perder, e ganhar por consequência, poder observar novamente nosso irmão face a face, sem mágoas, buscando o perdão, buscar a transformação do nosso caráter dentro da fornalha da tua graça, para que assim, na dificuldade, no suor, no choro, nas tensões, nas conversas difíceis, Senhor, molde o nosso caráter para sermos mais parecidos com Jesus, porque se este não for o sentido da vida, nós somos os mais infelizes e perdidos dos homens. Que o Senhor faça isso em nós, em nome de Jesus. Amém. Essa frase, erguer os olhos, é uma frase que domina o livro de Gênesis. Quando ergueu os olhos. Mais na frente, na saga de José, o Jacó, já bem mais envelhecido, ergue os olhos e vê o seu filho retornando. É uma frase que envolve pontos muito emocionais da narrativa. A ideia de, por exemplo, Isaac, que está em luto, erguer os olhos e ver Rebeca chegando, é algo que surpreende, é algo inesperado. E assim que Jacó ergue os olhos e Deus trabalha na sua vida por meio desse reencontro. Depois de encontrar-se com Deus, agora ele ergue os olhos e vê que Esaú se aproximava com 400 homens. E lembra que você tem aqui uma caravana de 400 homens, não é algo comum. É um número muito alto, especialmente para este padrão de Esaú, que é um padrão de caçador, que é um padrão mais bruto. E você vê esse número de 400, pode significar a ideia de um exército, de uma proteção, de uma escolta muito bem armada. Então, a dúvida paira no ar. Depois de encontrar-se com Deus, de ver que Deus o salvou, de que Deus impediu o seu progresso, apesar de ser estranho, por que é que Deus impediria o progresso do seu plano na minha vida? Por que é que haveria essa barreira para transformar o seu caráter? A dúvida ainda está rondando. O que será que Esaú vai fazer? Qual será a reação diante de seu irmão depois de mais de 20 anos? O que é que vai acontecendo? Você sabe, mas Jacó não sabia. Ele reparte os seus grupos, ele vai chegando-se, e de maneira muito humilde, versículo 3, ele prostra-se em terra 7 vezes. Tipo, muito comum de reverência diante de um rei, onde você chegava um pouquinho mais perto, se ajoelhava, levantava-se, chegava um pouquinho mais perto, ajoelhava-se de novo. 7 vezes. Mas isso era feito diante de grandes líderes, ou mesmo diante de reis. E é isso que Jacó está fazendo diante do seu irmão. Já a reação de Esaú é muito mais emotiva, é muito mais aberta. Ele corre, ele abraça-o, ele passa os braços no seu pescoço, ele o beija. E finalmente aquele choro engasgado sai. Aquela tensão de anos acaba se esvaindo por meio dos olhos. Mas saiba, Jacó ainda está temeroso. Aqui não mais um temor de homens, talvez, mas um temor do que Esaú poderia fazer. Ele ainda está com o pé para trás, você vai perceber isso acontecendo. E de novo, o texto diz que Esaú levantando os olhos. Agora, quem levanta os olhos é Esaú, para perceber o que está acontecendo e ver mulheres e meninos. E faz aquela pergunta: quem são eles? Quem são eles? Talvez aqui, além da humildade que está patente
na mudança de caráter de Jacó, nós tenhamos outra mudança implícita no texto. Você percebe que na divisão dos grupos para passar aquele rio, para chegar diante de Esaú, Jacó fica para trás. E é por ficar para trás que ele luta com Deus. É por ser o último da caravana. Já aqui você tem Jacó adiante de sua família. Pode ser algo que Moisés está nos mostrando, que este homem que ficava atrás, talvez em um sinal de covardia, agora adianta-se à frente da sua família. Agora ele enfrenta o problema que ele mesmo criou. E há uma grande marca de caráter aqui. Nós observamos, por exemplo, dois pecadores em relação ao seu arrependimento. A maneira como eles encaram o seu arrependimento demonstrará, em um dos casos, caso A ou caso B, se ele realmente está arrependido. Aquele que pecou e diz-se arrependido, mas não enfrenta as consequências, mas não confessa seu pecado, não quer que seu pecado seja publicizado, não quer que seja tratado por ninguém, não quer submeter-se à liderança, é um caso de um arrependimento muito superficial, apenas com medo das consequências. Já no caso B, de alguém que diz, pequei e enfrentarei as consequências. Pequei, eu trouxe o problema para a minha vida e agora eu vou lidar com o problema. Se eu enganei meu irmão, agora é hora de voltar para ele. Irmãos, é tão fácil se esconder, né? É tão fácil criar um problema e fugir. A melhor maneira de nos safar é simplesmente fingir que não foi conosco. Simplesmente esquecer. Sabe aquela pessoa que você magoou? E que ao invés de você ir lá e resolver o problema, e talvez ouvir poucas e boas dessa pessoa, você decidiu simplesmente fugir. Que é mais fácil, não é? E eu estou falando assim com muita empatia, porque eu sei que é a opção mais fácil. Deixarmos certos problemas para lá. Mas a mudança em Jacó é para aquele agora que enfrentou Deus, agora ele enfrente as consequências dos seus pecados. Existem mais alguns momentos na Bíblia hebraica em que Deus impede o progresso do seu servo. Interessante. Jacó é impedido do seu progresso no Val de Jaboque. Moisés é impedido do seu progresso na marcha para sair do Egito, para entrar no Egito e sair com o seu povo. Deus, lembra? Deus procura Moisés para matá-lo. Calma que eu não vou explicar o texto. Mas Deus impede que Moisés saia. Deus tem alguma coisa para tratar com Moisés. E o outro é Balaão. Balaão está na sua marcha para trazer a profecia, a revelação, e Deus impede. Deus traz uma barreira para Balaão. Em todos esses momentos, Deus está querendo causar transformações na pessoa. A barreira está aí para modificá-lo. Esaú diz, então, por que você dividiu? E Jacó responde a partir do versículo 9. É para obter favor na presença do meu Senhor. Mais uma vez, o prostrar-se no chão, o chamar do seu irmão de meu Senhor, ao passo que a reação de Esaú, a resposta, é diferente. Versículo 9. Esaú disse, não, eu tenho muitos bens, esses bens que você separou para me dar, eu não preciso, meu irmão. Por um lado, Jacó o chama de Senhor, por outro lado, Esaú o chama de meu irmão. Guarde o que você tem. Não se fala de perdão aqui. Não se tem um pedido oficial de perdão, percebeu? Jacó não chega e diz, olha irmão, lembra de que eu tomei teu direito de primogenitura? Lembra que eu passei a perna em você? Então, por favor, me perdoa. Eu não estou dizendo que o pedido de perdão aqui de Jacó seja menor por não conter a palavra perdão. Talvez depois de mais de 20 anos, pedir perdão não faça nem sentido. Talvez trazer aquelas questões à tona seja até pior. Aquelas coisas passaram e Esaú parece estar entendendo isso, e os presentes são simbólicos. Olha, irmão, eu tirei de você coisas que seriam suas, e aqui está a minha tentativa, porque todo pedido de perdão é uma tentativa, de suprir das coisas que eu tirei de você. Aqui está. Mas o presente como tentativa é uma maneira de demonstrar boa fé, de dizer, eu quero, nem que me cause prejuízo, fazer algo para compensar todo o sofrimento que eu te causei. É sábio. Não é um tipo de sabedoria de enrolar ou passar a perna. De fato, ele está tendo prejuízos para
fazer com que aquela relação volte ao estado bom. Ele diz, por favor, não recuse, versículo 10. Se eu alcancei favor em tua presença, peço que aceite meu presente, porque, preste atenção, ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus. E você me acolheu tão bem. E aqui esses temas que Moisés está trabalhando nesta narrativa começam a se enquadrar. Eles começam a chegar no seu ápice, especialmente pelo que eu falei no domingo passado, uma linguagem religiosa para tratar de uma relação entre irmãos. O que deveria nos causar estranhamento. Porque quando eu falo para com Deus, Deus, que eu alcance favor aos teus olhos, é muito bem compreendido por todos os irmãos. É uma linguagem religiosa. Eu quero alcançar favor aos olhos de Deus. É assim que nós falamos, é assim que o salmista fala. Agora, quando você aplica esta linguagem religiosa para com o irmão, você percebe que há algo muito profundo sendo tratado aqui. Não somente isso, mas o tema do semblante, da face, que no capítulo 32 era vi Deus, face a face, Peniel, El, Panim, a face de Deus. E agora ele está dizendo que contemplar o Panim de Esaú é como contemplar a face de Deus. Será que é um exagero, um tipo de idolatria que está acontecendo aqui? Meu irmão, você é como se fosse um Deus para mim. Você acha que é isso? Não, é uma expressão emocionada de, inclusive, entender profundamente o processo que Deus colocou na vida dele. De que, para ele ter uma boa relação com Deus, agora ele precisa ter uma boa relação com o seu irmão. Porque essas dimensões horizontais e verticais, elas estão intrinsecamente conectadas. Como um tecido, como uma lã, como uma tessitura. Não dá para me relacionar mal com vocês, irmãos, e ter uma boa relação com Deus. É impossível. E é por isso que do encontro com Deus agora vem o sacrifício para o irmão. Porque as coisas estão misturadas. Lembra que Jesus fala em outro nível, que antes de entregar o sacrifício a Deus, devo buscar ter uma boa relação com os meus irmãos. E a ordem não importa se é primeiro com Deus, depois com o irmão, primeiro com o irmão, depois com Deus, não importa. A regra é que as duas coisas têm que ser feitas. Ah, pastor, primeiro eu tenho que estar bem com Deus, então procurar o meu irmão, ou primeiro eu tenho que estar bem com o meu irmão, então procurar a Deus? Depende do seu caso. Depende da sua urgência. Mas a regra é que os dois têm que ser feitos. Se não forem feitos os dois, não é verdadeira adoração, nem verdadeira comunhão. Porque, afinal, uma comunhão baseada apenas na educação, apenas na tentativa de manter um bem-estar comunitário, sem a adoração a Deus, sem o tratar do pecado, é apenas superficialidade, facilmente quebrada na primeira crise. E assim também uma adoração em que nós cantamos, Tu és Senhor e Deus, governa sobre o universo, mas não governa sobre o meu amor para com meu irmão. Sobre isso, não. Não faz o menor sentido. Essa tessitura, ela precisa estar colocada em nossas vidas. Deve ser o pano que nos cobre como adoradores. Por isso que não faz sentido você buscar uma igreja para adorar a Deus, para ter uma experiência de adoração e não ter comunhão com nenhum irmão na sua vida. Não faz o menor sentido. E talvez isso seja aceitável em quem está começando a carreira, que não está entendendo ainda das demandas do que Deus faz. Mas a transformação de nosso caráter se dá pela via relacional. Eu não conheço outra via. Eu não conheço. Deus trata muitas vezes de meus pecados quando oro. Deus relembra das minhas culpas, das minhas faltas. Deus trata dos meus pecados quando leio a Escritura. Eu sou confrontado pela Escritura. Mas sabe o que é que eu posso fazer? Quando sou confrontado por Deus na oração, posso parar de orar. Pronto. Não sou confrontado mais. Quando sou confrontado pela Escritura, posso simplesmente fechar a Escritura. Agora, uma coisa que eu não posso fugir é do meu irmão vendo que eu estou em pecado e me perseguindo. Quer dizer, eu até posso, mas é mais difícil, né? Porque no âmbito individual, eu não vou ter cobranças. No âmbito relacional, eu vou ter cobranças certas. Eu espero que tenha. Espero que estejamos sensíveis a isso. Em cobrar uns aos outros
para estarmos bem com Deus. A transformação do caráter se dá pela via relacional. Agora, encontrar, ver a face de Esaú é como ver a face de Deus. Pega esse padrão para a tua vida. Ver a tua face, quando eu li isso em Lutero, eu não entendi. Eu disse, Lutero está exagerando. Que servir a Deus é como servir ao irmão, é como servir a Cristo em você. Como se você fosse um Cristo para mim. Eu disse, calma, Lutero, isso é exagero. Eu dizer que você é um Cristo para mim, mas essa é a realidade da Escritura. Servindo a ti, meu irmão, eu sirvo a Deus em você, através de você. Inclusive recebo os benefícios, porque eu vou ser transformado no processo. Transformação dos nossos caráteres se dão por meio da via relacional. É tanto que Esaú aceita. Há um prejuízo, mas é necessário. Esaú disse, vamos seguir viagem, eu vou com vocês, eu vou na sua frente, mas começa a se perceber a sabedoria de Jacó aqui. Um Jacó que agora sabe falar, porque parece que Jacó não sabia falar, não é, com Labão, não soube se portar, não soube colocar os limites. Agora ele está buscando, ele chorou, ele buscou a reconciliação, mas ele aprendeu a falar não. Olha como seria para a primeira geração de leitores perceber isso aqui. Se Esaú começa a liderar o grupo, Esaú vai se colocar como superior a Jacó. Inclusive com o exército. Venha comigo e venha para a minha terra. Existem dois temas aqui complicados, que é o tema da autoridade que ia se estabelecer de Esaú sobre Jacó, e o tema da terra. Jacó não podia ir para a terra de Esaú. Lembra por quê? Porque Jacó agora entende que Esaú saiu das fronteiras de Canaã. E saiu tanto das fronteiras de Canaã que casou com mulheres de fora da sua parentela. Se Jacó segue com Esaú, ele atrapalha o plano de Deus. E é por isso que Jacó diz, não, meu senhor, esses meninos são novos. Você tem aqui um José bem novinho. Você tem uma Diná novinha ainda. São fracos. Tem ovelhas. Então aqui você tem um grupo de Esaú, que é caçador, que é ágil, que é forte. E o grupo aqui é doméstico de Jacó. Lembra até o tema lá do início. Que Jacó é mais doméstico, é um homem mais manso, e Esaú é um homem mais brabo, né? Esse tema continua acontecendo em suas vidas. E é assim que ele diz, não, deixa que nós vamos no nosso ritmo, porque o problema é chegar em Seir, que é essa terra que Esaú vive. Então, Esaú propõe outra coisa. Então, deixe que eu coloque alguns dos meus soldados para fazer a escolta de vocês. E Jacó responde, veja comigo a parte B do versículo 15. Para quê? Olha a posição deste homem. Para quê? Basta que eu alcance favor aos olhos de meu senhor. Assim, daquele dia, Esaú voltou para Seir pelo caminho por onde tinha vindo. E Jacó foi para Sucote, ele já foi para outro lugar. Ali edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Mais um ponto aqui que será retomado na história de José sobre eles criarem gado. Isso será importante lá na relação com o Egito. Agora, ele não é um homem que se cala, é um homem que se coloca, é um homem que tem sabedoria no seu falar. Vê a transformação? E uma transformação tão profunda que, para mim, em seu centro, ela está no versículo 11. Voltando para lá, diz, aceite o meu presente que eu lhe trouxe, porque Deus tem sido o quê, irmãos? Generoso para comigo e tenho fartura. Agora, ele reconhece, mais uma vez, que passou para aquele lado de Padã Arã sem nada. Mas agora ele volta rico. E quem foi que fez isso na sua vida? Foi Deus que fez. O reconhecimento da gratidão que demonstra um coração transformado. Pela via relacional, para com Deus, para com o seu irmão, sendo grato, sendo alguém sábio, sendo alguém que toma a vanguarda. Mas nós continuamos no texto, irmãos, a partir do versículo 18 e seguindo para o capítulo 34, percebendo que Deus destrói a nossa autossuficiência. Deus destrói a nossa autossuficiência. Eu quero fazer
esta pausa para irmos para o capítulo 34, só lendo versículos 18 ao 20 com você ainda do capítulo 33. Voltando de Padã-Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que estava na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde tinha armado a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Interessante, porque Siquém já estava presente na história de Abraão, na época Abrão. E novamente ele volta para aquele lugar e faz um altar. Eu vou já te demonstrar que isso é uma coisa boa, mas ainda falta algo, porque ele deveria ter levantado um altar em outro lugar que ele havia prometido a Deus. Mas, de início, é bom perceber que ele prometeu a Deus, na transposição, indo para Padã-Arã, que Deus, se Deus o acompanhasse, Deus se tornaria o seu Deus. E ele entende que está cumprindo isso, chamando esse altar de Deus, o Deus de Israel. Israel é ele agora. É o Deus de Israel. Meus irmãos, no processo de transformação, você vê esta adoração cada vez mais se conectando de Jacó para com Deus. Lembra que há outros deuses concorrentes. Raquel levou um ídolo debaixo de sua bagagem. Os ídolos estão ali pairando, mas Jacó está se transformando em Israel e está conectando-se mais ao Deus de seu pai, o temor de Isaac. Para que isso aconteça, Deus precisa destruir a autossuficiência de Jacó. Essa destruição da autossuficiência é muito complexa, irmãos, porque é uma falha de caráter que todos nós temos. Até então, ele havia aprendido que podia enganar. Até então, ele havia aprendido que podia manipular com sua mãe, embora não tenha conseguido muitas coisas com isso. Quando ele começou a enfraquecer, quando ele começou a deixar que Deus agisse, ele começou a receber as coisas que ele tanto sonhava. Há um dos grandes livros da minha vida, que eu quero que um dia você possa ler, O Conhecimento de Deus, de J.I. Packer. É um livro que todo cristão deveria ler. Em um certo momento, falando sobre o conhecimento de Deus, Packer lembra do capítulo 32 de Gênesis, desse encontro misterioso com esse homem que vence Jacó e que lhe dá um novo nome e uma nova vida. Eu vou ler esse pequeno trecho para você, tá bom? Naquela noite, enquanto Jacó estava sozinho junto ao rio Jaboque, Deus o encontrou. Houve horas de conflito desesperado e angustiado, espiritual e, ao que pareceu a Jacó, também físico. Jacó segurava Deus. Ele queria uma bênção, uma garantia do favor e da proteção divina naquela crise. Mas não conseguia obter o que buscava. Em vez disso, foi crescendo cada vez mais a consciência da sua própria condição, completamente desamparado, completamente sem esperança. Sentiu toda a amargura de seus modos inescrupulosos e cínicos, que agora voltavam para cobrar o seu preço. Até então havia sido autossuficiente, crendo ser mais do que capaz de enfrentar qualquer coisa que viesse. Mas agora sentiu sua completa incapacidade de lidar com as coisas. E soube com uma certeza certa de que jamais ousaria confiar em si mesmo mais uma vez. Jamais ousaria tentar viver de sua esperteza. A natureza da enrolação de Jacó para com Deus consistiu simplesmente em que ele agarrou a Deus enquanto Deus o enfraquecia. E Deus operou nele o nascer de um espírito de submissão e de desconfiança de si mesmo. Irmãos, Deus derrotou Jacó ali. E é extremamente necessário que Deus nos derrote. Que Deus nos vença no nosso próprio jogo. Você já deve ter jogado dominó ou dama com aquelas pessoas que sabem os segredos. Até hoje eu quero descobrir os segredos. Eu não tenho inteligência para isso. Para contar os pontos no dominó e para saber os esquemas da dama. Imagine xadrez, não é para mim. Mas é interessante jogar com essas pessoas porque são pessoas muito orgulhosas. Extremamente orgulhosas. Por isso que eu nem jogo. Elas olham para você como se você fosse um menino. Eu espero um dia, para mim seria o ápice, poder aprender para jogar com essas pessoas e ganhar delas no próprio jogo delas. Já pensou? Mas isso seria orgulho. O interessante é que Deus faz isso conosco. Nós somos extremamente orgulhosos porque sabemos os movimentos. Você já fez esse movimento várias vezes, né?
Você já esquematizou e deu certo várias vezes. Você já ganhou aquele dinheiro daquele jeito várias vezes, ninguém percebeu. Você já manipulou aquela pessoa várias vezes e ela continua sendo manipulada por você. Está dando certo. Está dando certo, ninguém está vendo. Deus está vendo. Deus sabe cada movimento que você vai fazer com a sua daminha lá. E quando Ele quiser, Ele vai te ganhar no teu próprio jogo. E é uma humilhação completa ser ganhado, ser derrotado no nosso próprio jogo. No jogo que nós propomos. Nós colocamos a mesa, colocamos as regras e falamos para Deus, vai ser assim, Deus. Eu vou para a igreja nesse dia só. Eu vou ler a Bíblia só quando der na telha. Esse é o meu jogo, Senhor. Esses pecados não serão tratados. Esse é o meu jogo. Imagine Deus te derrotar no teu próprio jogo. Como vai ser humilhante. Mas, irmãos, o anseio da minha alma, espero que o anseio da alma da congregação é que Ele faça isso. Que Ele arranque logo esse dente. Que Ele tire esse siso. Que Ele puxe. Que Ele esfole. Mas que acabe logo. Nós precisamos ser derrotados, irmãos. Deus precisa prevalecer sobre nós. Porque se nós continuarmos lutando com as nossas próprias forças, estabelecendo a nossa própria personalidade, estabelecendo nossos próprios planos, nós vamos nos frustrar. Se você for filho de Deus, você vai ser frustrado. E foi também um dos escritos que mais amo que falou sobre isso. E quem escreveu isso foi C.S. Lewis. Que Deus quer que nós percamos, que nós nos percamos de nós mesmos. E Ele quer dizer que devemos abandonar a vontade própria. E uma vez que nós tenhamos feito isso, que Deus vai então assim nos fazer plenos. Quando perdermos, quando abandonarmos, quando dissermos game over, Deus vai dizer, agora você ganhou. Agora você ganhou. E Deus se gloria quando os seus filhos são inteiramente seus. E eles então serão eles mesmos mais do que jamais foram. Questione-se com todo o seu coração. Quem você é? Em que a sua personalidade se baseia? No time que você torce? Na sua posição política? No seu emprego? No seu jeitão? É porque eu sou assim. Vai ter que me engolir. Sua personalidade é só isso? E se um dia você deixar de ser assim, você será outra pessoa? Nós seremos nós mesmos quando nós nos encontrarmos com Deus face a face. Porque o nome de Jacó e a sua personalidade eram um. Era enganador. Tão constrangedor que é que este homem no Val de Jaboque pergunta, qual é o teu nome mesmo? Quem você é mesmo? É Jacó, Senhor. É Jacó. Pois agora você não vai ser mais Jacó. Você vai ser Israel. Porque você lutava com suas próprias forças. Agora você vai lutar com as minhas forças. Você vai prevalecer comigo. Nós precisamos recuperar a nossa identidade. Nós precisamos recuperar o nosso pedido de ajuda. Nós precisamos recuperar aquelas frases que eu não ouço há anos. Eu não dou conta. Eu preciso de ajuda. Eu estou numa situação difícil. Eu estou fraco. Qual foi a última vez que você ouviu isso de um irmão? Todos nós somos extremamente autossuficientes. E só o somos porque estamos em um processo de auto-engano. Qual foi a última vez que você orou pelas coisas da sua vida mesmo? A oração mais básica que um recém-convertido entende que deve fazer. Senhor, peço pelo meu emprego, para que o Senhor possa me direcionar ali, me dar oportunidades, me fazer luz. A mais básica das orações. Senhor, abençoa minha família. Eu tenho certeza que muitos de nós que estão aqui nessa noite abandonamos até isso.
Tão alta é a nossa autossuficiência. Tão imensa é. Não consultamos ao Senhor, muito menos somos gratos a Ele. Buscamos Ele em tempos de extrema necessidade, quando não se pode fazer mais nada, quando os médicos não podem fazer mais nada, quando os analistas não podem fazer mais nada, quando os consultores da internet não podem fazer mais nada. Aí nós buscamos as vias tradicionais, né? A igreja mesmo, o culto de oração, o jejum. Vamos voltar para aquilo básico que dá certo, né? Por que não todos os dias? Deus vai colocar aquelas barreiras, aquele caminhão que impede o fluxo para que nós possamos pensar para onde nós estamos indo. Ele vai colocar barreira para que Ele nos faça pensar, refletir aonde está levando as correrias da nossa vida. Afinal, Deus quer uma excelência na adoração. E esta é a transição para o capítulo 34. Capítulo 34 faz toda uma exposição de algo terrível que vai acontecer na família de Jacó, algo que poderia, inclusive, destruir sua família. E vai ficar aqui no ar o porquê Deus permite. Porque Deus, do versículo 1 ao 24, não aparece, Deus some. E nós vamos fazer aqui um resumo do que está acontecendo, uma vez que Deus, no processo de transformação, exige que nós façamos o que é certo, no lugar certo, da maneira certa, não do jeito que a gente acha que deve fazer. Introduzindo o capítulo 34, o versículo 1 diz que Diná, lembra que Diná foi apresentada dentre as filhas, uma das filhas que Lia teve com Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Eles estão nesse lugar, comprado por Jacó, e sai. E já começa errado, uma moça saindo para interagir com povos, não deveria ser algo aqui que acontecesse, mas ela sai. Quem a viu, versículo 2, foi Siquém, filho do Heveu Amor, que era príncipe daquela terra. E acontece a tragédia. Ele a toma, ele a estupra, tem relações com ela e a humilha. Esta é a maneira de ter relações e a humilhar simbólica para falar do estupro. A forçar a relação sexual. Siquém, porém, apega-se a Diná. Ama a jovem, lhe fala ao coração. Talvez uma ideia de um pedido de perdão, de um constrangimento pelo que fez. Lembra muito aquela outra narrativa que acontecerá com a filha de Davi, com as coisas que acontecerão em torno de Davi. Nós podemos fazer algumas comparações aqui. Entretanto, ele apaixona-se, chega ao seu pai Amor, versículo 4, e diz, parece mandar no pai, consiga-me esta jovem para que ela seja a minha esposa. Versículo 5, quando Jacó ficou sabendo que Diná, sua filha, havia sido desonrada por Siquém, os seus filhos estavam no campo com o gado. E por isso calou-se e esperou até que eles voltassem. Então, Amor, o pai de Siquém, saiu para falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó vieram do campo e ouviram o que havia acontecido, indignaram-se e ficaram muito irados, pois Siquém havia praticado uma afronta contra ou em Israel, violentando a filha de Jacó, que era algo que não se devia fazer. São reações completamente diferentes. Inclusive, no caso de Davi, ao saber, Davi fica indignado, fica triste, mas não é o caso de Jacó. Jacó fica inerte. Ele espera os filhos voltarem e talvez quando os filhos voltassem, nós esperávamos que ele falasse, mas ele fica calado. Quem fica com raiva, quem fica indignado, são os irmãos dela, depois de saber do ocorrido. Podemos aqui rastrear um tipo de, talvez desse espírito doméstico de Jacó, de alguém que não quer briga, que tem medo de conflito. Imagine levantar-se contra esse grupo tão grande, uma nação. E ele mais à frente vai explicitar esse medo. Nós somos poucos. Como é que a gente vai buscar vingança com esse povo tão grande? Nós vamos ser destruídos. Ainda um homem covarde. E lembre-se, o texto, versículo 1, ainda está chamando ele de Jacó. Não é à toa, irmãos. Afinal, seu nome não fora mudado para Israel, por que ele é chamado de Jacó ainda? Porque ele ainda está agindo, às vezes, como Jacó. Por que o estupro aconteceu?
Por que que dois filhos se levantam e acabam cometendo esse massacre? Resumindo a história, o filho de Siquém, o filho de Amor, Siquém, chega dizendo que está apaixonado, propondo um casamento e uma aliança. Versículo 11 diz que eu obtenho este favor diante de vocês. Olha essa frase que se repete. Jacó queria obter favor diante de Esaú e agora Siquém quer obter favor diante da família de Diná. E lhes darei o que vocês pedirem, quer dar um dote, dádivas e tudo mais. Porém, os irmãos aqui irados, versículo 13, respondem com astúcia, dizendo o seguinte: olha, até dá certo, mas para ter relações conosco, nossas famílias assim, vocês têm que se circuncidar. E a astúcia aqui está no plano do que eles fariam. A circuncisão, sendo uma cirurgia um pouco mais complexa do que é hoje, ela demandaria uma recuperação. E é nesta recuperação que eles planejavam o ataque. Então nós colocamos essa condição para termos esta relação familiar, o casamento e juntar as nossas famílias, que todos os homens sejam circuncidados da sua cidade. E eles voltam para a cidade, Amor, o líder, propõe, inclusive com certa maldade. Versículo 23, observa. Não é verdade que o gado, os bens e todos os animais deles serão nossos? Então vamos concordar e eles ficarão morando entre nós. Eles querem ganhar o deles também. E todos os que saíam do portão da cidade deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho. E todos os do sexo masculino foram circuncidados. E o versículo 25 diz que no terceiro dia, quando a dor era mais forte, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens, na covardia. Passaram também ao fio da espada Amor e seu filho Siquém, tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Os filhos de Jacó vieram, passaram por cima dos cadáveres, saquearam a cidade, porque a irmã deles havia sido desonrada. E eles fazem um saque completo, levam os bois, os jumentos, tudo. Levam cativas as mulheres, levam as crianças, saqueiam tudo. E está implícito aqui, até os deuses eles levam. Tudo. É uma reação extremada que lembra Lameque, lá no início do livro de Gênesis. Quem mexer comigo vai receber 70 vezes mais. Quem mexer com minha família vai se arrepender. Uma reação sanguinária, extremamente desproporcional. Porque, afinal, se alguém deveria ser culpado pelo estupro, deveria ser o próprio Siquém. Embora a lei hebraica propusesse algo até mais leve nesses casos, para aquela época, naquele contexto de aliança. Não a própria pena capital, mas uma punição mais leve. Você vê aqui dois extremos. Um homem que não exerce a liderança, esse Jacó ainda, que está tremendo, que está com medo das coisas que vão acontecer, que se tivesse imposto sua autoridade, talvez nada disso tivesse acontecido, e dois de seus filhos extremamente revoltosos. Mais à frente acontece outra tragédia. Um de seus filhos dorme com uma de suas esposas. É uma família desestruturada ainda. Ele vem de uma família desestruturada. E sua família continua desestruturada. A pergunta é, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Jacó chama Simeão e Levi e diz, vocês, versículo 30, criaram um grande problema agora. Eles vão vir atrás de nós. Eu vou me tornar odioso, um inimigo em comum. Eles vão se reunir contra mim e serei, olha, os pronomes possessivos e os pronomes pessoais. Eles assim, se reunirão contra nós? Não, se reunirão contra mim. E eu serei destruído, eu e a minha casa. Jacó deixa de pensar que foi Deus que deu e começa a voltar a pensar que são seus. E a resposta dos dois irmãos é, que direito eles tinham de tratar a nossa irmã como se fosse uma prostituta? É uma raiva, uma ira justificada. Entretanto, a reação deles foi desproporcional. Eles se tornaram homens assassinos, homens de sangue. Eles trouxeram mulheres forçadas. Isso não deveria estar dentro da família eleita do Senhor. Irmãos,
nas entrelinhas está um fato. Jacó tinha um voto para com Deus. Esse voto fora estabelecido no capítulo 28, quando ele tem a primeira revelação de Deus, diz: quando eu voltar para Betel, eu vou construir um altar ao Senhor. Porque naquele momento o que ele tinha para colocar lá era o quê? Uma pedra que fora seu travesseiro. Só que Jacó muda o plano no capítulo 33 e constrói esse altar ao Deus de Israel em outra terra, em Siquém. Você acha que Deus não se importa com o modo da adoração, com o local da adoração, com o jeito da adoração? Deus se importa sim, não é brincadeira não, não é oba-oba não. Quer a comprovação de que tudo isso aconteceu? A iminência da destruição da família aconteceu porque Jacó não cumpriu o voto? Quer a comprovação? Leia capítulo 35, versículo 1. Depois que isso tudo acontece, e é imediato, irmãos. É imediato, é no meio da tensão de Jacó agoniado, pensando que vai morrer. Deus diz a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. E agora cumpra a sua promessa, meu amigo. Faça ali um altar ao Deus, é Deus falando de si mesmo, ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Jacó. Pegou a ideia? Você não fez quando deveria ter feito. Agora, meu amigo, vai fazer na marra. Pega o beco, vai para Betel e agora cumpre. E alguns comentaristas leem isso e mais moderninhos dizem que Deus, estranho esse Deus do Antigo Testamento, um Deus caprichoso, que se importa com uma promessazinha que não perdoa. Nós esquecemos qualquer padrão de autoridade e racionalidade. Nós modernos somos tão frágeis, somos como florzinhas que qualquer vento nos destruímos. Deus pode cobrar o que Ele quiser. Porque se assim não pudesse, não seria adoração. Seria comunhão só. Ei, Deus, vem tomar um cafezinho lá em casa, a gente combina. Tu traz o pão, eu trago o café. Isso a gente pode fazer. Mas com Deus é assim? Não, vai ser um churrasco, a gente organiza. Leia o livro de Levítico. Deus estabelece como Ele quer a adoração. É desse jeito, desse jeito, desse jeito. Deve entrar uma vez por ano. Porque Ele é Deus. Por que que Deus manda pessoas para o inferno por tão pouco? Porque um pecado contra um Deus eterno precisa de uma condenação eterna. Nós estamos perdendo a cabeça, cristãos. Nós estamos sendo sugados por uma ideologia com a guarda baixa, com os filmes que você assiste, com as músicas que você ouve, que você diz que não ouve música mundana, mas ouve, e não só ouve, mas ouve sem filtrar, que é pior. Deveria entender o que está ouvindo, deveria entender o que está assistindo, deveria entender os vídeos que você assiste no Instagram, porque você, com a guarda baixa, está adquirindo esta cosmovisão de que Deus é um Deus muito tranquilo, muito amoroso, que não cobra nada de ninguém. E esse Deus do Antigo Testamento vai se tornando estranho para você. Em uma hora ou outra, crente, você vai abandonar o Antigo Testamento. Uma hora ou outra, você vai duvidar da Escritura. E uma hora ou outra, você vai abandonar Jesus. Porque esse é o processo que eu já vi acontecendo. Esse é o processo do abandono, da descrença, da incredulidade. Este é o mesmo Deus de Cristo Jesus. O mesmo Senhor. O mesmo Deus que diz que está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é do jeito que você quer. É em espírito e em verdade. Que nossos corpos são sacrifícios para Ele, em santidade ao Senhor. Ele deveria ter feito a coisa certa no lugar certo. E agora está recebendo a oportunidade. E tem mais problemas acontecendo. Nós vamos retomar para fechar o ciclo de Jacó no próximo domingo. Mas Deus continua falando com Jacó, versículo 2. Jacó diz à família e a todos que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se, troquem de roupa. Jacó então cai em si e percebe: eita, não ergui o altar e, para piorar, ainda estamos com deuses aqui entre nós. Talvez os de Raquel,
que trouxe de sua família, talvez dos que trouxeram do próprio Siquém. Deixem os deuses estranhos para trás. Deus vai operar a libertação mais uma vez, por conta desse arrependimento. E é dessa vez, de fato e de verdade, que Jacó vai deixar de ser Jacó. E seu nome vai ser Israel, no versículo 10. Mas nós vamos chegar lá. A adoração precisa ser do jeito que Deus quer. O refinamento de Deus em nossas vidas é no processo que Ele mesmo estabelece. Nós brincávamos, mas é uma brincadeira séria, na pós-graduação, o seguinte: alguns orientadores brincavam no mestrado dizendo o seguinte: olha, você quer que eu seja seu orientador? Quero. Pois aqui estão as regras. Você tem que escrever uma página todos os dias. Você tem que responder as minhas mensagens na hora. Você tem que apagar o que eu mandar para apagar e escrever o que eu mandar que escrever. Aceita? Aceito. No processo da orientação, a pessoa, claro, aluno é bicho, você sabe como é, né? Começava a não fazer. Alguns orientadores mais sérios simplesmente chegavam e diziam: não vou ser mais o seu orientador. Mas por quê? É porque aconteceu, não importa. As regras são essas. E a brincadeira séria que acontecia era o seguinte: o orientador dizia: olha, eu já tenho mestrado, eu já tenho doutorado. Eu não preciso mais disso. Quem devia estar preocupado é você. Você que devia estar agoniado buscando me obedecer. Perceba que esse tipo de suficiência do orientador e de insuficiência do orientando emula muito aqui a nossa relação com Deus. Deus é suficiente. Quem deveria estar buscando agoniado obedecê-lo da maneira que Ele quer, refinar, seguir os passos que Ele estabeleceu? Você avançou, você tem que avançar mais. Você tem que progredir mais. Você tem que melhorar mais. Pega teu caderno e escreve. Quais são os alvos que você precisa alcançar agora? A transformação da sua vida. É um refinamento mesmo. Tinha que ser em Betel, não em Siquém. Tinha que ser em Betel. Eu quero encerrar refletindo sobre algumas coisas com você. Talvez você está aqui em Peniel, face a face com Deus, e está descobrindo que não é confortável. Eu sei que alguns estão vivenciando a crise, estão vivenciando o impedir do avanço de suas vidas, porque Deus está impedindo. Eu lembro de Paulo querendo ir para certo lugar, para servir a Deus, para fazer coisa boa, a missão, e o Espírito Santo o impede de ir. É tão estranho. Por que Deus nos impede? Por que Deus nos trava? Por que Deus manda essa coisa que nós não podemos mudar? Se você está na crise, saiba, alguns tentam hoje colocar tudo sobre a conta de Satanás. É porque você deu legalidade para Satanás na sua vida. Não é não, irmãos. É só ler o livro de Jó. Satanás é o cachorro de Deus. É o cão de Deus. É Deus quem controla todas as coisas. Uma fé madura vai reconhecer isso. Sei que nem todos estão prontos para reconhecer isso. E ainda assim adorar a Deus. Mas uma fé madura vai reconhecer. Um Deus que nos tira do volante, nos coloca no banco de trás e diz: pare. Você vai ter que enfrentar algumas coisas. Se você está passando por esse sofrimento, meu querido, não procure por conforto rápido, mas procure pela transformação profunda que Deus está fazendo na sua vida. Precisa de sofrimento para que isso aconteça. Alguns atravessaram já o Val de Jaboque, mas pararam em Sucote. Não foram para Betel. Eles avançaram, alguns de nós, tivemos experiências com Deus, mas nos acomodamos. Não fizemos as coisas como elas deveriam ser. E está tudo bem. Porque as autoridades que estão colocadas para você, autoridades espirituais, não têm poder de punição, não têm poder policial. Eu não posso te processar porque você
não participa dos pequenos grupos. Eu, como pastor, não posso ordenar a tua prisão por você falar mal do irmão. Eu até queria, mas eu não posso. Deus não me deu esse tipo de autoridade. Nem deu aos pais, nem aos maridos. Deus nos deu autoridade de conselho, de amizade, de indicar o caminho certo. A única autoridade punitiva que há não é do pastor, é da igreja. É para a disciplina e para a exclusão de pecados escandalosos. Fora isso, nós mostramos o caminho. Eu não sei, os jovens criaram uma figurinha minha aí, em que diz assim, eu sou perseguidor, né? Eu falei isso mesmo naquela hora? Ou vocês inventaram? Eu acho que eu falei, faz tempo. Eu sou perseguidor. Mas não dá para eu perseguir todo mundo. Aqui no púlpito eu consigo alcançar mais pessoas. Na semana eu consigo alcançar algumas, mas nós somos limitados. Então eu espero que Deus te persiga, de alguma maneira, para que Ele te chame a aprofundar essa relação, a fazer a coisa da maneira certa, com profundidade, com sacrifício de adoração, de comunhão e de missão. Meu amado, se você também é um líder, você é um líder na igreja, um líder espiritual, um líder no seu lar, saiba que precisamos dessas transformações de caráter, tais quais as que operaram em Jacó. Nenhum líder deve ser orgulhoso. Nenhum líder deve ser autossuficiente, dizendo, eu tenho os dons, eu sei me relacionar com pessoas. Nós não sabemos. Nós precisamos muitas vezes, como Jacó, nos ajoelhar e pedir perdão. Um verdadeiro líder conseguirá se ajoelhar e pedir perdão. Não é vergonha nenhuma pedir perdão. E que não seja um perdão político, apenas para se manter em um cargo. Quando nós pedirmos perdão, que seja do coração. Quando nós errarmos, porque nós vamos errar. Nós erramos sempre. Para a comunidade em geral, perdoem-se, irmãos, perdoem-se. Um conflito de mais de 20 anos foi resolvido rapidamente, porque apesar de todos os erros de Esaú, ele também se dispôs ao perdão. Mesmo sendo um homem que errou tanto, mesmo não sendo escolhido, eleito, mas ele se dispôs ao perdão. Os judeus, interessante, desconfiam desse perdão que Esaú deu. Eles colocam aspas assim, ó, perdoou. Mas o texto não dá nenhum motivo para nós desconfiarmos de Esaú. Esaú parece muito sincero, ele chorou. Ele de fato deixou de lado e disse, passou, vamos em frente, nós somos família. Imagine que Esaú é usado por hebreus como exemplo de um descrente. Muitos de nós estamos agindo em um padrão moral menor do que o de Esaú. Faz sentido, irmãos? O nosso padrão deveria ser o de Jacó, de buscar o perdão, mesmo que nós tenhamos sido os ofendidos. Eu espero que você me ensine, e eu ensine você a fazer isso. Nos nossos encontros, no modo como nós nos relacionamos. Irmãos, o processo está em andamento, a alquimia está acontecendo, Deus está transformando corações de pedra em corações de carne. Ninguém é autossuficiente. Ninguém pode fazer todas as coisas. Onde é que você está hoje? Você está lá no Jaboque? Você está em Peniel? Você está em Sucote? Você está se encaminhando para Betel? Às vezes nós vamos e voltamos, nossa vida é complexa, mas você precisa pensar que Deus está envolvido em um negócio muito sério, que é o negócio da transformação de pessoas. Meu coração me alegra de maneira imensa quando eu vejo um irmão que resolve se engajar nesse negócio também. Ele diz assim, pastor, eu estou interessado em ver a melhora dos casais dessa igreja. Oh, glória. E aí, pastor, estou engajado em ver a melhora das mulheres dessa igreja. Crescimento.
Para mim, este é o momento em que nosso cristianismo começa a dar frutos. E saiba, quando você se engajar com isso, os problemas vão se multiplicar. Enquanto estivermos aqui tranquilos, sem nos relacionar, sem buscar a face de Deus, a face do irmão, nós sairemos ilesos. Mas é melhor sair mancando e junto com Deus. Vamos baixar nossas cabeças e orar. Deus, leva-nos à adoração plena. Leva-nos à resolução dos nossos conflitos. Nós temos um prazo muito curto, prazo do calendário desconhecido, do dia de nossas mortes, nós não sabemos quando virá. Não sabemos quando, inclusive, sairemos daqui, desta igreja, iremos para outra, iremos para outro estado. Não sabemos os prazos, Senhor. Os prazos são teus. Mas o que recai sobre nós é a responsabilidade do hoje. De buscar a tua face hoje. Não sabemos também o dia em que o Senhor colocará com a imposição aquela barreira intransponível para que, de maneira obrigatória, paremos e confiemos no Deus que vai nos derrotar ali. Ajuda-nos a não fugir, Pai. Ajuda-nos a chegar nesse vale e confiar no bom pastor que nos guia nas veredas da morte, que nos guia nas beiras dos precipícios. Sem ti, Senhor, o precipício nos chamaria a cair. Sem ti, nós perderíamos o equilíbrio e cairíamos no abismo sem fim. Mas com o Senhor ao lado, por ti ajudados, segurados em tuas mãos, nós conseguimos até olhar para baixo sem cair. E o Senhor nos traz de lá, o Senhor nos leva, o Senhor nos traz. Que até o dia do encerramento dos nossos prazos, de todos eles, da nossa morte, que o Senhor nos leve como filhos para dormir. Que o Senhor nos carregue em teus braços até o fim, Pai. Que não sejamos revoltosos, não queiramos escapar de teus braços de amor. Nós rogamos que isso aconteça na tua igreja, aconteça naqueles que verdadeiramente são cristãos. Que o Senhor traga salvação àqueles que não são, Senhor. Que o Senhor os confronte. Que o Senhor não deixe que escapem, não dê fuga a eles. Que eles tenham acesso a esse tão grande amor, essa graça que não acaba. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos ter relacionamentos remendados pelo Senhor. Nós precisamos ser confrontados em nossos pecados. Nós precisamos ser mais ativos para o Senhor. Nós precisamos tanto, Pai. Por favor, leva-nos à adoração que o Senhor requer. Não permita que fiquemos apáticos, preguiçosos, mas leva-nos a cumprir os votos que fizemos ao Senhor. Aqueles votos que fizemos no dia do nosso batismo, naquela sessão que falamos, eu vou servir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ajuda-nos a cumprir nossos votos. Não com a tragédia como aconteceu, mas se for necessário, faz, Pai. Para que abramos nossos olhos e percebamos que o maior negócio em que o Senhor está envolvido não é na construção de impérios, não é nos investimentos milionários, não é na queda de países, nas guerras. Negócio mais profundo, negócio mais enfático e o negócio que o Senhor mais investe é na transformação de pecadores como nós. Se o Senhor nos convencer disso, eu tenho certeza que nós seremos mais engajados nesse negócio também. Rogamos que assim o faça em nome de Jesus. Amém.